Olá pessoal, um dos episódios mais fantásticos que temos na Torá é o episódio da revelação de Yosef para os seus irmãos. Resumindo um pouco a história, Yosef, que era o filho querido de Yaakov, quando ele tinha 17 anos, tem toda aquela história que ele foi vendido pelos irmãos. Yosef acabou chegando no Egito, ele estava na casa do Potifar, acabou ficando na prisão 12 anos. E, no final das contas, quando o Faraó teve o sonho das 7 vacas magras e as 7 vacas gordas, as 7 vacas magras comendo as vacas gordas, que era um sinal que vamos ter 7 anos de fartura no mundo, e depois 7 anos de fome. Depois que ele interpretou o sonho de Faraó, e o Faraó viu a grande sabedoria de Yosef, Yosef foi nomeado primeiro-ministro lá do Egito. E quando começaram os anos de fome, essa fome foi uma fome que se expandiu no mundo inteiro, e na terra de Israel, onde estava a família de Yaakov, também estavam com fome lá. Até que Yaakov foi e mandou os filhos para lá, para o Egito, onde tinham boatos que lá tinham comida. E os irmãos de Yosef chegaram lá. Quando Yosef viu os irmãos dele chegando, ele não se revelou de início, ele fez como se fosse jogo duro, que ele desconfiou que eles eram espiões. E Yosef falou que ele queria saber quem eles eram. Eles falaram: não, nós somos espiões, somos irmãos, a gente vai pegar comida, a gente somos 12 irmãos, um deles a gente não sabe onde que ele está, o outro está com o nosso pai, e não somos espiões. E Yosef falando: não é verdade, se for verdade, então eu quero conhecer esse outro irmão que está lá com o pai de vocês, tragam ele aqui para o Egito. E toda aquela história que Yaakov, ele não queria mandar o filho dele, o Binyamin, que era o irmão mais jovem de Yosef, que eram da mesma mãe da Rachel, porque já perdiu o Yosef, perdeu mais o Binyamin de novo, até que o Yehudá foi garantiu: não, vou trazer ele de volta, e levaram o Binyamin. Quando Yosef se reencontrou de novo com os 11 irmãos dele, e chegou o momento da revelação, os irmãos não estavam entendendo nada, porque ele estava toda hora acusando eles, e porque ele queria tanto fazer a questão de ver o Binyamin. O Shimon ficou um tempo preso na prisão. Eles estavam muito preocupados, foram acusados de roubo e várias coisas. Até que chegou um momento que Yosef falou: tira todo mundo aqui da sala, e ficou somente Yosef com os seus irmãos. Naquele instante, Yosef falou para eles: Ani Yosef Achichem, eu sou irmão de vocês, Yosef. Ha'od Avichai, o meu pai ainda está vivo. Está escrito em seguinte: V'lo yachlu echav la'anot oto, que nivhalu mipanav. Naquele instante os irmãos não tinham o que falar, ficaram mudos, ficaram completamente pasmos. Não tinham o que falar. Estavam tão assustados naquele instante, não sabiam o que pensar. Yosef, ele, mas não era o primeiro-ministro do Faraó. Yosef está vivo ainda? Será que ele vai se vingar da gente? Eles estavam tantos sentimentos, pensamentos de uma vez só, eles estavam completamente paralisados. Até que Yosef chamou eles, aproximou eles: vem cá, eu sou Yosef, vocês me venderam para o Egito, mas por mais que vocês quiseram me vender, mas Deus levou tudo para o bem. No final das contas, Deus me trouxe cá para ter esse cargo, para poder vir e sustentar vocês e trazer vida a vocês, que eu estou tendo agora a possibilidade de sustentar e trazer a comida que está faltando para vocês na Eretz Israel. Ou seja, tudo foi para o bem, não estou guardando rancor de vocês, Deus encaminhou tudo para o bem. Tinha um grande rabino da Gemara que, quando ele chegava nesse episódio, ele sempre se comovia e falava: ai, se no momento que Yosef, que era Sachakol, era no final das contas um ser humano, quando ele se revelou para os irmãos ficaram tão assim, uau, não tinham o que falar. Então imagina o dia quando Deus vai se revelar para o ser humano, e o ser humano vai ver tudo o que ele fez na vida dele. O que a gente vai falar naquele dia? Oi lá no Yom Adin, oi lá no Yom HaTochacha. Como vai ser o dia que a gente vai dar Din Vecheshbon Lifnei HaKadosh Baruch Hu. Então está escrito que o dia final do julgamento final, vamos dar um Din Vecheshbon. O que significa Din Vecheshbon? Din em hebraico é a sentença final do juiz. E Heshbon é toda a parte de argumentação, das provas, para ver se a pessoa é culpada, se ela é inocente. Em geral, como funciona o julgamento? Primeiro trazem as provas, os testemunhos, tem um Heshbon no cálculo das coisas. E no final, vem o juiz e dá a sentença final. Então a ordem correta deveria ser, quando o ser humano vai ser julgado no julgamento final, ele vai dar um Heshbon Vedim. Vamos fazer o Heshbon no cálculo de tudo que ele fez na vida dele, e as consequências do que tiveram. No final, Deus vai dar o Din.
Então, por que a gente sempre fala, Atid Adam Iten Din Vecheshbon, primeiro a sentença e depois o julgamento? Para a gente entender essa pergunta, vamos fazer mais duas perguntas. Yosef, quando ele se revelou para os irmãos, ele falou o seguinte: eu sou Yosef, irmão de vocês, Ha'od Avichai, meu pai está vivo ainda? A princípio não dá para entender essa pergunta de Yosef. Toda hora eles estavam... Qual que era toda a questão que estava tendo até agora? Os irmãos falando, nosso pai está vivo, ele já está velho, e tem um filho dele que morreu, que ele não sabe o que aconteceu, e que ele ficou triste, e que se ele perder o Binyamin, ele vai ficar super triste também. E toda hora falando sobre o pai. Yosef já sabia que o pai dele estava vivo, toda hora estavam falando de Yaakov. Então quando Yosef se revelou para os irmãos, o que ele estava perguntando de novo ao Davichai? Óbvio que ele está vivo, toda hora estavam falando que ele estava vivo. Mais uma pergunta. Está escrito no Pirkei Avot, uma Mishnah que diz o seguinte: Danim et Adam mida'ato veshelo mida'ato. O ser humano ele é julgado quando ele está sendo consciente que está sendo julgado, mida'ato, veshelo mida'ato. E às vezes o ser humano é julgado sem ele saber que está sendo julgado. Qual o critério? Quando a gente é julgado mida'ateno, que a gente está sabendo que está sendo julgado, e quando que Deus julga a gente sem a gente saber que está sendo julgado? Como funciona? Porque um é o contrário do outro. Às vezes é assim, às vezes é assado. Como que funciona esse esquema? Então o Baal Shem Tov ele dava uma resposta seguinte. Ele falava assim: o ser humano, Deus ele sempre julga ele depois que ele dá o veredito final, a sentença. Ele próprio julga e depois ele é julgado. Como pode ser? Muitas vezes a gente na nossa vida, a gente analisa certas coisas, a gente vê, digamos, a gente trabalha numa empresa e a gente vê um funcionário que não está trabalhando com tanta competência, ele chega atrasado, ele não é tão honesto com o patrão, ele aumenta um pouco as horas de trabalho dele, pega uns trocadinhos que sobram. Então a gente fica meio assim, fala, olha que funcionário incompetente, como que ele é desonesto, como ele faz uma coisa dessas, completamente errado o comportamento dele. Então nesse momento a gente está julgando. Só que a pessoa tem que saber que quando ela está julgando os outros, naquele mesmo momento ela está se julgando. Por quê? Como que vai funcionar no julgamento celestial no final da vida da pessoa? Como se fosse mostrar um filme para a pessoa. Um filme de uma certa pessoa, ela vai assistir aquele funcionário, aquele caso que a gente explicou, tendo um comportamento não correto, e vão perguntar para a pessoa: o que você acha desse funcionário? Está certo o que ele fez? A pessoa vai falar: óbvio que não, está errado, não se faz assim. Então vão falar para ele: sabe quem é essa pessoa? É você. Aí vão pegar um outro telão, mostrar um outro filme e falar: olha, tá vendo aqui? A empresa, você falando no telefone, ligação internacional, nas contas do patrão, você aqui chegando atrasado e pedindo para o outro bater o cartão no teu lugar. Tá vendo? Você também fez isso. A pessoa fala: uau, não tem razão também. Então, ou seja, como que vai funcionar o julgamento final? Primeiro a pessoa vai dar o din. Primeiro ela vai dar a sentença. Depois vai falar: é culpado? Tá bom, vamos ver agora. Vamos abrir teus livros aqui. Vamos ver as tuas contas aqui que você tem para prestar. Fazer o resbon da pessoa. Essa é a explicação de Baal Shem Tov, que a pessoa vai dar no mundo vindouro, din vecheshbon. Primeiro vão fazer o din, vão pegar a sentença para a pessoa, e depois ela vai ver o que aconteceu com ela. Então isso que no Pirkei Avot diz, danim et adam mida'ato veshelo mida'ato, significa, na hora que você está julgando outra pessoa, você não sabe que estão te julgando naquela hora, isso é shelo mida'ato. No final das contas, mas quando vão dar a sentença para você, você concordou, isso foi mida'atcha, você concorda que isso é um comportamento errado, que isso é uma coisa que não se faz. Ou seja, por um lado, quando eu julguei o outro, eu sabia que eu estava julgando. O que eu não sabia é que quando eu estava julgando o outro, eu estava me julgando também. Essa é a explicação que julga a pessoa quando ela está consciente e quando ela não está consciente. Voltando agora à questão de Yosef com os irmãos. Yosef, antes de tudo, é importante vocês saberem que Yosef, tudo que ele fez com os irmãos, não só que não teve nada de vingança, pelo contrário, vocês podem perceber que várias vezes Yosef, quando ele estava falando com os irmãos, ele se emocionava e ele ia para um canto e chorava. Sem ele, os irmãos perceberem, ele entrava numa salinha do lado e começava a chorar. Para Yosef estava sendo tudo muito difícil, toda essa procedura.
e Yosef é uma pessoa com sentimento, uma pessoa boa, tudo que ele fez é que todos aqueles sonhos que ele teve, um dos motivos dos ódios dos irmãos, é que Yosef contava que ele sonhou um sonho que tinha vários feixes de trigo em volta dos que eram pretensão dos irmãos, em volta do feixe de trigo dele, e todos os feixes estavam se curvando perante ele. Depois ele sonhou que tinha o sol, a lua e 11 estrelas se curvando para ele. Que a interpretação estava clara, que ele estava querendo dizer que todos os irmãos vão se curvar para ele. E os irmãos achando que ele quer estar acima da gente, que ele quer nos dominar. Então foi parte da inveja e do ódio que foi gerando isso nos irmãos. Mas Yosef sabia, por que ele contou esses sonhos? Que Yosef sabia que não eram sonhos comuns. Esses sonhos eram uma profecia que tinham que se concretizar. E como que existe uma proibição para um profeta que teve uma profecia, ele é obrigado a contar essa profecia. Um profeta que não conta uma profecia que Deus deu para ele, e transgride uma proibição do Torá. Isso é chamado Kovesh et Nevuato. Ele está escondendo sua profecia. Então Yosef, no momento que contou, ele não achou que os irmãos iam interpretar isso de modo negativo, foi uma profecia que ia se acontecer. Por que tinha essa necessidade dos irmãos se curvarem, ele não sabia. Mas assim que Deus comunicou para ele. Então todo o desencadeado das coisas que tiveram, que os irmãos vieram para o Egito, ele quis, não, tem que trazer o Binyamin. O Binyamin também vai vir para cá. E ele se curvando perante o primeiro-ministro do rei, não que Yosef queria se vingar dos irmãos, vocês vão ver que vão se curvar para mim agora. Vou mostrar para vocês, não teve nada de algo pessoal. Tudo que ele fez foi para os irmãos chegarem num concerto, para as profecias se concretizarem, e como realmente se concretizaram no final. E essa foi a intenção de Yosef. Depois, Yosef ele falou para os irmãos o seguinte: quando ele se revelou para eles, ele falou: eu sou Yosef, irmão de vocês. Meu pai está vivo. Haoda Vihai. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer o seguinte: ele queria que os irmãos se arrependessem daquilo que eles fizeram, de terem vendido ele, e consertassem aquele erro que eles fizeram. Yosef falou o seguinte: agora vocês estão me julgando. Toda hora, Yehudá, no início da Parashá de Vaigash, fala para Yosef, achando que era o primeiro-ministro de Paró: como que você faz uma coisa dessas? Você pegou o filhinho do meu pai, o Binyamin, ele está sofrendo com isso, toda hora estava colocando peso na consciência dele, como você estava fazendo nosso pai sofrer. Yosef falou para os irmãos: peraí, quando vocês me venderam para o Egito, vocês sabiam quanto meu pai ia sofrer com isso? Vocês pensaram quais iam ser as consequências do que vocês fizeram? Agora vocês estão me julgando, falando: olha, meu pai está sofrendo, mas quando vocês me venderam e fizeram nosso pai sofrer, vocês não pensaram naquilo. Então quando Yosef fez esse questionamento, ele quis mostrar para eles: olha, agora é o momento de vocês perceberem o erro que vocês fizeram e se arrependerem daquilo. Vocês não pensaram nisso quando me venderam, mas agora que vocês estão me julgando, é o momento que vocês estão julgando a vocês mesmos também. E justo, sim, os irmãos perceberam o erro que cometeram e se arrependeram daquilo. Mas Yosef logo em seguida mostrou que não tinha nenhuma intenção de se vingar deles, como a gente falou no início do shiur, que Yosef falou: não, Deus, por mais que vocês tiveram uma intenção ruim, Atem chashavtem alei ra'ah, Hashem chashavah letovah. Vocês tiveram uma intenção ruim de me vender, mas Deus encaminhou tudo para o bem, porque tudo que Deus faz no mundo é para o bem. E no final das contas, isso, uma coisa que podia ser uma coisa ruim, trouxe vida e trouxe coisas boas para vocês. Aqui a gente vê, primeiro, algumas lições, como a grandeza de Yosef, de não se baixar nesse nível de vingança, e pelo contrário, estar acima disso, saber que as pessoas são seres humanos que nos prejudicam, porque quando Deus está por trás de tudo, não tem ninguém que pode prejudicar. Mesmo alguém que teve uma intenção ruim, Deus transforma isso para uma coisa boa. Segunda coisa, a gente vê quanto a gente tem que tomar cuidado para não julgar os outros. E muitas vezes, quando a gente está julgando os outros, a gente está se auto-julgando, porque é muito fácil ver os defeitos nos outros, mas quando a gente tem que ver os nossos defeitos, aí que a coisa fica difícil. Essas são as lindas lições que a gente aprende nessa Parashá de Vaigash, que a gente tirou no Shabbat passado. Eu desejo a todos vocês um Shabbat Shalom Mevorach.